Na semana passada eu estava em casa orando e de olhos fechados me vinha o altar. E era uma nuvem tão grande de glória aqui, mas era algo tão brilhoso, tão resplandecente, que ofuscava os olhos. E hoje ali, na hora do louvor, essa visão veio novamente. É algo assim que não dá para explicar. E a presença de Deus é muito grande neste lugar. Como nós estamos no mês reconhecendo o inimigo, ele ataca de uma forma grandiosa. E eu não sou de ficar preparando esboço, de ficar escrevendo. Desde segunda-feira eu fiquei com essa ministração e Deus foi me dando, e depois eu coloquei no papel. Mas eu tenho experiência muito grande, muito forte com o inimigo. E o que ele mais quer é nos afastar da presença de Deus. Ele não quer meus bens, ele não quer meu carro, ele não quer minha casa. Ele não quer nada. Ele quer habitar o inferno. Ele quer levar as pessoas para o inferno. E quando a pessoa está adorando, quando a pessoa está no culto, quando a pessoa está louvando, ele se sente derrotado. Mas quando a pessoa falta no culto, não estou falando isso porque a igreja está vazia, não. Quando a pessoa deixa de ler a palavra, quando a pessoa deixa de orar, ele aplaude. Ele aplaude. E às vezes, meus irmãos, as pessoas deixam de vir no culto por uma dorzinha na ponta da unha. Não vou no culto, não. Aí é onde o inimigo aplaude. Mas não é um inimigo só, não. Quando a palavra diz legião, nós não temos noção da quantidade de inimigo, na quantidade de capeta que vem sobre as nossas vidas. E quando a pessoa está no culto, ela está se revestindo. Ela sai daqui revestida. Eu falo assim, eu só não venho num culto se eu não conseguir andar. Se eu estiver com febre, se eu estiver ali debilitada mesmo. Mas se eu estiver com uma dorzinha na ponta da unha, eu tenho que estar aqui. Num culto de ceia, então, a pessoa não tem noção do revestimento que é estar presente num culto de ceia. E quinta-feira eu estive aqui com a Érica à noite, o Sandro. Ela convidou algumas pessoas, mas não puderam vir. E nós começamos a pintar o templo para setembro, que é o aniversário da igreja. Confesso para vocês que eu pintava a minha casa, o pastor sabe, eu pintava a casa inteirinha. Hoje eu tenho vontade. Eu vim, quis pintar, o cérebro manda o comando, mas o corpo não obedece. Não consigo mais. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. Que diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus.
Eu vou falar para vocês que tudo que acontece na nossa vida de ruim, nós falamos assim, foi o inimigo, foi levante, o diabo entrou na minha vida. Pois eu digo para vocês que nem sempre é o diabo. Nós culpamos muito ele, mas nem sempre é culpa dele as coisas que acontecem nas nossas vidas. Algumas coisas acontecem por nossa culpa. Algumas coisas acontecem porque Deus promove. Quando fala assim, passou um vento na igreja, levou fulano. Às vezes nós pensamos que é o inimigo, mas às vezes é Deus. E às vezes o inimigo se levanta mesmo. Então nós vamos falar sobre esses 3 pontos. Nós fizemos um curso para cuidar de adolescentes. Isso já faz uns 15 anos, né, amor? Lá na Igreja Central. Agora vocês imaginem um homem tão organizado em horário e material didático. Até hoje eu não encontrei. Quando nós chegávamos lá, o curso era às 8 horas que iniciava, terminava às 10. Nós chegávamos lá 10 para as 8. Aquele tempo não tinha data show, era retroprojetor. Ele estava com a mesa dele montada, as apostilas arrumadas, o data show prontinho para iniciar a aula. Dava 8 horas em ponto, ele iniciava e às 10 horas em ponto ele encerrava. Agora imaginem um homem desse, tão organizado com horário, ir pregar numa cidade do interior. Ele foi de ônibus e chegando lá na rodoviária, tinha marcado para as 8 horas um irmão buscá-lo na rodoviária para levar para o lugar que ele ia pregar. E ele chegou lá mais ou menos umas 7h30, que o horário estava marcado às 8. Deu 8, deu 8h30, deu 9 horas, 9h30, esse irmão não chegava. Ele estava a ponto já de pegar o ônibus de volta e vir para São Paulo. Aí chega o irmão desesperado lá, correndo, cabelo. Pastor, me perdoa, me desculpa, mas o diabo entrou no meio, acabou minha gasolina. Ele olhou para o irmão e falou assim, eu não sabia que diabo bebe gasolina. Então é desse jeito. Nem sempre a culpa é do diabo. Quando o inimigo se levanta na nossa vida, é porque Deus tem algo grandioso para nós. E ele fica sabendo. Aí ele se levanta. Ele se levanta porque ele não está contente com as grandes coisas que o Senhor vai fazer. E eu vou dar um testemunho meu aqui sobre isso. Eu não gosto de dar esse testemunho. Eu acho que eu nunca dei na igreja, não me lembro. Porque as pessoas falam que eu estava por efeito de remédio, porque eu estava alucinada, porque eu estava fora de mim. Mas eu vou falar hoje, porque Deus tocou no meu coração. Quando nós estávamos na outra igreja, com certeza, nós fomos ungidos, eu não me lembro o ano, mas foi bem antes de 2010. Em 2010 nós abrimos o ministério. 2003? Foi, né? 2003. O pastor já estava no coração dele de nos ungir pastores. E com certeza o inimigo ouviu isso, porque o que está no nosso pensamento ele não descobre, né? Agora quando a gente fala alguma coisa, ele já entra para tentar impedir. Então foi em 2003 nós fomos ungidos. E Deus já sabia que nós íamos ter um ministério. Quando foi em 2005, eu precisei fazer uma cirurgia de coluna. A primeira, que eu tenho 2. Fui fazer a cirurgia. Chegamos lá no hospital, ali na Vila Mariana. Me internei.
o pastor comigo, meu pai. Eu até lembro como meu pai estava com a Bíblia no quarto. Vieram me buscar, me levaram para o centro cirúrgico. E quando eu estava lá, o anestesista pegou a seringa com o anestésico e fez assim contra a luz para tirar o ar, já para me aplicar anestesia. Foi quando o médico olhou para mim e falou assim: cadê a ressonância? Eu falei: doutor, não sei. Aí ele pediu para o pessoal correr na recepção, procurar no hospital, na secretaria. Não encontraram a ressonância. E ele falou: sem ela eu não vou fazer a cirurgia. Aí cancelou. E quando o enfermeiro me colocou na maca, que foi me levar de volta para o quarto, ele saiu correndo comigo com a maca e ele falava assim: tinha 4 demônios, não, tinha demônios nos 4 cantos do centro cirúrgico. Sabe o que eles queriam? Roubar tua vida. Mas Deus é maior, que Ele te livrou da morte, da sepultura nesse momento. E ali fui embora para casa, depois voltei, fiz a cirurgia direitinho, deu tudo certo. Mas em 2007, porque tinham feito uma cirurgia de um material que tinha acabado de chegar no Brasil. E o médico quis testar, mas não deu certo. Eu continuava com muitas dores. E eu tive que fazer a segunda cirurgia em 2007. Foi quando eu fui para o hospital. Fiz a cirurgia. E naquele dia, antes de fazer a cirurgia, nós fizemos lá no Hospital São Luís. Nós fomos para o Hospital São Luís. E eu tinha que me internar às 6 horas da manhã. Lá no Morumbi. E quando nós chegamos lá, eram às 5, mais ou menos, o pastor colocou assim todas as malas no saguão, né? E eu fui fazer minha ficha. Quando cheguei lá, o médico assim: não, você não vai internar agora não, é só às 9 horas. Aí estava com sono, eu fiquei no sofá, o pastor foi lá para o canto, para o outro. Aí eu fui lá perto do pastor, deixei as coisas, tinha até um aparelho de som. Eu estava lá com o pastor e quando eu vejo, tinha uma moça muito simplesinha, de calça jeans, magrinha, sentada bem perto das malas. O nosso pensamento já é: nossa, alguém está de olho ali para roubar, né? A gente já peca. Aí eu corri lá, sentei perto dela e Deus falou assim: ela está precisando de uma palavra, fala com ela. Eu falei: Deus, mas eu nem conheço. Fala com ela. E eu sentei e naquele momento eu falei: você está com alguma dificuldade? Ela falou: sim. Eu falei: qual? Ela falou assim: a minha filha está internada, ela tem 12 ataques epiléticos por hora. E eu estou sofrendo muito com isso porque não conseguem descobrir o resultado. E hoje, meio-dia mais ou menos, eles vão levá-la para um outro hospital para fazer uns exames. E eu não sei o que vai ser, porque o médico falou que é algo muito grave. Naquele momento eu peguei a mão dela, comecei a orar, a repreender. Falei do amor de Deus. Ela confessou o Senhor como Salvador. Falei sobre perdão. Ela falou assim: eu preciso perdoar meu irmão, que já fazem muitos anos que eu não conheço, que eu não falo com ele. Ela pegou o telefone naquela hora, ligou para o irmão dela, pediu perdão. Eu sei que eu fiquei ali mais ou menos das 5h15 até umas 7 e pouco, conversando com essa moça. E eu sei que ela tinha uma empresa em Interlagos, ela, o marido. E naquele momento eu fui fazer minha ficha, me internei. Mas na hora que fez a cirurgia, que eu saí do centro cirúrgico, eu tive uma parada respiratória. E eu me lembro, eu falo para vocês que quando nós estamos na beira da morte, a gente não se apavora não. A gente fica tão assim, sem ação, tão tranquilo, que você não lembra de nada. E eu me lembro que o médico fazia massagem no meu coração, um desse lado e um desse, gritava para mim: respira,
respira, por favor, respira. E eu via um clarão, via o rosto deles, no mesmo momento via uma escuridão e se apagava. Vinha o clarão e se apagava. De repente eu comecei a respirar bem devagarinho. Consegui. E no dia seguinte eu estava, parece que toda quebrada aqui da massagem cardíaca que eles me fizeram. E quando eu saí do centro cirúrgico para ir para o quarto, a moça que eu tinha orado às 5 horas da manhã, ela me viu na maca indo para o quarto, ela correu em minha direção e falou assim: você não acredita? Eu fui para o outro hospital, minha filha fez o exame, ela não tem nada. E ela está sendo, está tendo alta agora, eu estou indo para casa. E ali ela me agradecia, ela chorava. E quando Deus pede algo para nós, nós não podemos perder a oportunidade. Porque eu sei que naquele momento o demônio bateu em retirada, quando eu falei com ela. Isso foi em 2007. Quando foi em 2010, o ano que nós abrimos o ministério, foi em maio, que eu lembro ainda que o meu pastor e a minha pastora foram me visitar lá no hospital. Eu tive uma pneumonia que me pegou os 2 pulmões. Eu fiquei só com uma listinha branca no pulmão direito. Porque eu pensei que fosse gripe, fiquei em casa e foi passando, até que teve um dia que o pastor foi trabalhar do jeito que ele me deixou no quarto. Quando ele chegou no final da tarde, ele me encontrou. Aí nós corremos para o Hospital São Bernardo. Chegamos lá, demoraram muito para atender. Eu me lembro que estava sentada numa cadeira, eu me joguei assim na outra cadeira sem força. E falei assim para ele: amor, me leva para outro hospital, por favor. Porque eu estou nas últimas. E ele me levou para o Hospital Brasil. Chegando ali no Hospital Brasil, eles já me colocaram numa cadeira de rodas. Foram medir minha pressão, estava 4, a máxima. A mínima nem me falaram. E já me internaram direto. E foi quando chegou a gripe suína, né? Não sei se eles estavam desconfiados que eu estava, porque eu sei que eles iam tirar raio-x no quarto. Levavam uma máquina no quarto para tirar o raio-x. E não me tiravam de lá. No terceiro dia que eu estava internada, o meu rim parou. O meu fígado cresceu. E eu me lembro que eu estava deitada, eu não levantava mais, a minha barriga estava alta. Parecia que eu estava grávida ali deitada. E os médicos só entravam, olhavam para mim, saíam. E eu me lembro que foi nesse terceiro dia, às 11 horas da noite. O pastor dormiu. E naquele momento o Senhor falou comigo. Falou assim: você vai expulsar todos os demônios desse hospital. Naquele momento a luz estava apagada, mas ficou uma meia luz assim no quarto, parece loucura. E alguns tecidos leves como voal, vinha do teto para baixo, bege, branco e um rosé. E ali aqueles tecidos balançavam no quarto. Balançavam e Deus falava assim: expulsa os demônios. Expulsa todos os demônios desse hospital. E ali eu via, do último andar do Hospital Brasil, descer aquela fileira de demônio, de cabeça baixa, mãos para trás. Subia Pereira Barreto, pegava Anchieta, descia a serra, passava por Cubatão, ia para São Vicente em direção ao mar, e ali eles entravam no mar. Isso começou às 11 horas da noite. Muitas pessoas não acreditam, falam que eu devia estar morrendo, devia estar alucinada, porque essas coisas não existem. Mas isso começou às 11 da noite.
eu não fechei os olhos até às 6 da manhã. Quando foi 6 da manhã, saiu o último demônio naquela fila e desagou na praia. Eu lembro que foi 6 horas, não tinha relógio, mas 6 horas trocava o plantão. E entre as enfermeiras, né, uma para passar o plantão para outra. E ela entrou. Quando ela entrou no quarto, eu falava assim: por favor, me leva no banheiro, que eu quero fazer xixi. O meu rim funcionou. Em seguida fizeram ultrassom do meu fígado chegou no tamanho normal. E ali eu fiquei 10 dias internada. Fiquei com uma cicatriz no pulmão direito, que toda vez que tira raio-x, o médico fala que é uma pneumonia crônica. Mas aí eu me lembro de Jacó, quando ele foi ferido na coxa. E sempre quando Deus tem um encontro com a gente, Ele deixa a marca para a gente lembrar do que Ele fez. E a partir daquele 3º dia, eu fui melhorando. E ali virou um gabinete pastoral naquele quarto. O pastor ministrava na vida das faxineiras, eu também. Pessoas que entravam ali, enfermeira, não paravam. E as enfermeiras falavam assim: esse é o quarto mais limpo do hospital, porque eu não quero sair daqui. Né, amor? Esse quarto, elas entravam com o paninho limpando e a gente falando de Deus e ministrando. O casamento foi restaurado de uma mulher da limpeza. E ali foi confirmação de ministério. E só essa semana, quando Deus falou: você vai dar esse testemunho, foi que eu questionei a Deus. Eu falei: Deus, por que o Senhor pediu para expulsar tanto demônio do hospital? Ele falou assim: não era do hospital. Você tinha que expulsar aqueles demônios, eles estavam querendo tragar a tua vida. Agora vocês imaginem uma fila andando das 11 horas da manhã até às 6, das 11 horas da noite até às 6 da manhã, de demônio. Imagine quantos. Agora, quando a palavra diz legião, nós não temos noção do que é o demônio quando está ao nosso derredor. Então isso é quando nós somos escolhidos do Senhor. Todos vocês que estão aqui são escolhidos do Senhor. Ele escolheu para louvar, Ele escolheu para ministrar, Ele escolheu para ser servo, Ele te escolheu. E quando você sai da presença dEle, imagine a legião de demônios que estão ao seu redor. Aí você pode falar assim: não, eu ouço louvor. Você ouve louvor, mas você entra na presença de Deus? Não, eu leio a palavra, mas você medita? Então aqui é o lugar onde você entra na presença. Aqui é um momento especial para você ter um encontro com Deus. E o demônio ataca também nas finanças. Nas finanças, tem duas alternativas. Uma, o diabo toca, e a outra, você não tem respeito pelo dinheiro que Deus confia na tua mão. Abram suas Bíblias em Joel 2. Eu anotei aqui errado, é 2, não é do 2 ao 25, do 22 ao 25, 2 do 22 ao 25. Que diz assim: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês
vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Amém? Então, o gafanhoto entra, porque aqui tem vários tipos de gafanhoto, né? O cortador, devastador. Tem um gafanhoto aqui que ele age nos bens. Vocês já perceberam quando um avião cai, logo em seguida em outro país cai, em outro lugar cai? É um demônio que ele vem arrastando. Quando um carro bate, o outro bate, outro bate. Sempre ele vem devorando os bens. E você pode perguntar, pastora, como que eu trabalho com esses demônios? Como que eu expulso eles da minha vida? Dizimando, obedecendo a palavra. Quando você obedece, você está derrotando o devorador. Agora tem outra coisa também. Aí você fala, pastora, eu dizimo todo mês, eu faço tudo direitinho, eu oferto e eu continuo ainda com as minhas bênçãos retidas, né? Aí eu te digo, Deus te dá um dinheiro na mão e você não sabe respeitar. Infelizmente, tem pessoas muito ansiosas que buscam a felicidade no comprar. Quando compra, que traz as coisas para casa, a alegria acabou. Aí em seguida já vem novamente aquela vontade de gastar. E ela, quando recebe a fatura do cartão, é 3, 4 folhas. Aí entra em depressão, entra em conflito. Por quê? Se Deus me dá R$1.000 para mim viver, para mim sobreviver, passar o mês, eu não posso gastar 1.500. Lá em casa é assim, o pessoal, eu ouvi uma reportagem que fala assim, quem gasta mais, o homem ou a mulher? E o pessoal, a mulher. Lá em casa é o contrário, eu puxo a cordinha do pastor. Nós estamos no supermercado, eu puxo a cordinha. Não, isso daí não precisa não. Não é que eu sou pão dura. O pessoal fala, pastor é pão dura. Não sou não, eu sou controlada. Eu não preciso comprar grandes coisas se eu posso sobreviver. Então eu estou aquilo entre o prioridade e necessidade. Eu tenho necessidade? Não preciso comprar. Agora é prioridade? Eu preciso comprar, né? Então nós temos que ficar atentos aí. E quando Deus faz? E nós às vezes culpamos o inimigo, né? Quando a palavra diz, construa tua casa firmada na rocha, não é casa física não, é casa espiritual. Pode vir o vento, pode vir a chuva, que a tua casa não vai ser desabada. Não vai. Porque muitas pessoas estão na igreja, qualquer coisinha, tô fora, sai, nem fala para o pastor o porquê saiu. Nós temos uma ovelha muito especial, eu não vou falar o nome para não expor. Um pastor uma vez falou assim para nós, pastor, a verdadeira ovelha é aquela que te confronta. É aquela que chega nos teus olhos e fala assim, pastor, eu não gostei do que você falou. Pastor, eu não gostei do que você fez. Mas ela continua dentro da igreja. Ela continua do teu lado, porque ela é ovelha fiel. E aconteceu isso. E um dia eu tive um sonho, e eu cheguei para ela e falei, ali nós nos abraçamos, choramos.
e estamos bem. Essa é a verdadeira ovelha. Não é aquela ovelha de mimimi, qualquer coisa, estou fora, vou sair dessa igreja, estou desanimado. Não, não pode. E quando o erro é meu? Às vezes eu erro e eu falo, foi o diabo que promoveu, o diabo entrou no louvor, o diabo. Outro inimigo que entra na nossa vida, esse é inimigo mesmo, é a inveja. A inveja. Às vezes você pode falar assim, mas inveja do que tem de mim? Inveja, eu não tenho nada, não tenho bens. A pessoa tem inveja do seu sorriso, tem inveja das tuas palavras, tem inveja do modo que você é, tem inveja do modo como você trata as pessoas. E isso é no emprego, é na escola, é no trabalho, é em casa, é na igreja. A inveja, ela é pior do que uma macumba feita. Porque não vai para frente nem a pessoa que sente inveja e nem o que recebe. Trava. E como você fala, aí você pode falar, pastor, mas como eu quebro isso? Orando pelos teus inimigos. Mas orar pelos meus inimigos, ele é tão ruim, ele faz tudo de errado na minha vida. Ora, determina a bênção na vida dos teus inimigos, porque quando você determina a bênção, as bênçãos vêm sobre ele, declara prosperidade, porque quando ele estiver bem, ele vai sair, o foco vai ser desviado, ele não vai estar mais contra você. Então, a receita é joelho no chão e ore pelos teus inimigos. Nós vamos ungir hoje todos vocês. Em setembro, Deus colocou no meu coração de dar um vidrinho de óleo para vocês se revestir mesmo. Porque quando você se unge, o demônio não te ataca. Quando você ora, ele cai por terra. Quando o diabo se levanta, quando é o diabo mesmo que faz. 1 Pedro 5,8 diz assim. 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, quando você deixa de ir no culto, quando você deixa de ler a palavra, porque quando você lê a palavra, há uma grande diferença, como eu já falei, entre o ler e meditar. Quando você deixa de entrar na presença do Senhor, quando você ouve um louvor, mas não sente a presença de Deus, quando você tem uma vida fraca de oração, aí tudo isso traz o desânimo e você quer desistir. Às vezes você vem na igreja, você ora, você fala, não, eu vou desistir de tudo. Não estou conseguindo nada, não consigo emprego, minha vida, minha família, meus filhos. Está tudo errado. Eu vou desistir. Mas, em Marcos 5:25, conta a história da mulher do fluxo de sangue. Ela levou 12 anos com aquela enfermidade. E ela não desistiu. Tenho certeza que o inimigo soprou várias vezes tocar nas vestes de Jesus. Você não vai conseguir, não. Você não vai ser curado. Você não vai ter vitória. Mas ela insistiu. Tocou nas vestes do Senhor. Ela se esforçou e ela recebeu a vitória. As promessas do Senhor vão se cumprir na vida de cada um de vocês. Lembrem-se da nuvem de glória que está nesse altar.
toda palavra direcionada para você, você tome posse. Não desanime, não desista. O inimigo não vai ter sucesso na tua vida. Ele não vai ter sucesso na tua família. Você é uma fonte de bênção. Aonde você tocar, a vitória virá. Chega na tua casa, toca na tua família. Você tem autoridade. Você é um escolhido de Deus. Peça sabedoria ao Senhor para identificar quando é o inimigo que se levanta, quando o erro é teu e quando é Deus que faz. Quando é Deus que faz, Ele traz paz no coração, Ele traz tranquilidade.